Hoje nós vamos abordar um tema interessante, mas ao mesmo tempo intrigante, e sobre o mesmo, a maioria de nós acredita que já sabemos, que não há muito o que falar sobre isso. Mas quando nós precisamos, nós não sabemos como usar, como colocar em prática. Por que que não sabemos? Porque falta conhecimento, falta estudo e falta, acima de tudo, a prática. O tema de hoje é o sonambulismo, o que todos nós vivenciamos, consciente ou não, mas faz parte do nosso cotidiano. E faz mais parte ainda do cotidiano dos médiuns, os médiuns ostensivos, né? Já que todos nós somos médiuns. Quando nós entendemos o sonambulismo e passamos a tomar consciência do quanto ele é útil para nós e nos permitimos ao uso e à prática do mesmo, muita coisa muda em nossa vida. E esse é o tema da noite de hoje, que eu vou trazer para vocês para facilitar em forma de slides. E mais ou menos a cada 5 slides eu dou uma parada para fazer um intervalo e vocês perguntarem, caso surja alguma pergunta ou algo que não compreendeu, para que possamos esclarecer, tá bem? Então, a nossa abordagem de hoje é o sonambulismo, fechando com a nossa aula anterior sobre as influências que nós estamos submetidos o tempo todo de encarnados e desencarnados, que foi a aula que nós fizemos na última semana. Bem, então eu vou aqui compartilhar com vocês o nosso material para nós abordarmos esse aspecto. Para que vocês possam. Ficou meio escondido aqui. Esse tema é a continuação do capítulo 9 do livro A Dinâmica da Mente na Visão Espírita. Que é esse livro aqui, ó. Na aula de hoje, baseada nesse livro, e também no livro dos Espíritos. Tá? Então vamos iniciar o nosso estudo para enriquecer o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, poder praticar esse conhecimento no nosso dia a dia. O que é importante para começar? É importante entender e aceitar essa grande dificuldade que a gente tem. Muitas vezes nós entendemos a colocação, aquilo que foi nos colocado, mas aceitar é outra conversa. Né? Então nós precisamos entender e aceitar que durante o nosso sono, quando daqui a pouco nós vamos dormir, o nosso espírito se liberta do corpo físico, das amarras orgânicas, vai se comunicar, vai entrar em contato com aqueles que ele gosta, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Portanto, muitos de nós, quando desdobramos à noite, nós podemos nos percebermos em outros orbes, em outros mundos. E acreditamos, diante dos preconceitos e daquelas convicções que foram nos colocadas ao longo da vida, que isso é coisa da nossa cabeça, que isso não é possível. Mas, se o Mestre Jesus nos falou que ele iria para
preparar outras moradas para nós, essas outras moradas são esses outros mundos, que estarão de acordo com o nosso campo de energia espiritual, o peso específico do perispírito. Quanto menos pesado é o perispírito, maior alcance ele tem. Então, esse primeiro item diz isso, que nós recobramos a nossa liberdade e vamos ao encontro dos nossos amigos, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Entendo que do nosso agrado pode ser agradável para mim, um amigo que eu procuro, ou os amigos que eu procuro, e para outros não ser nada agradável. Então, cada um faz a sua escolha. Uma outra questão é logo abaixo: o corpo, nosso corpo físico, orgânico, é uma matéria grosseira. E por ser muito grosseira, não guarda as impressões dessas viagens que nós fazemos. Nós temos uma lembrança muito vaga. Por que que isso acontece? Porque aquilo que nós percebemos no nosso desdobramento não foi percebido pelos órgãos físicos do nosso corpo. Não foi o nosso cérebro que percebeu isso e registrou. Não foram as nossas sensações e emoções orgânicas que perceberam isso e registraram. Foi sim o nosso espírito desdobrado. E isso começa, para aqueles que desejam, a afastar da mente o primeiro bloqueio, que é achar que é coisa da cabeça. Quando nós achamos que é coisa da minha cabeça, que é fantasia, que é imaginação, eu bloqueio o meu potencial de desdobramento. Eu limito isso. Aqui é importante entender que quanto mais eu deixo o meu espírito liberto, maior o meu alcance, maior a minha capacidade de avançar. Então, nós vamos estudar o sonambulismo. O sonambulismo, ele é algo mais aperfeiçoado do que o sonho. Então, quando nós dizemos assim, eu sonhei com algo e eu não me recordo muito bem, o sonambulismo é melhor do que o sonho. Ele é muito mais profundo, ele é muito mais mergulhar na essência do espírito. Então, o estudo do sonambulismo, para nós, é importante para você compreender a emancipação da tua alma. Se você não entende e não aceita essa questão do sonambulismo como algo plausível e praticável, você não consegue compreender a emancipação da tua alma, daquilo que a sua alma é capaz de fazer. Mas se eu entendo e permito, com esse entendimento, libertar a minha mente, a minha alma se emancipa muito mais facilmente. Alcança espaços os mais longínquos imagináveis. E para fechar esse parâmetro, eu trouxe aqui para todos nós que o sonambulismo é tratado lá no Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo que trata do sono e dos sonhos. Aí vocês podem perguntar assim: Antônio, mas por que que você não colocou qual é o capítulo? Porque a gente já ia direto lá no capítulo, exatamente para vocês não irem direto, para largarem de serem preguiçosos. Então vocês vão ter que procurar, vão ter que fuçar lá no Livro dos Espíritos, ler página por página, para poder achar esse ponto. Tá? Como vocês estão numa universidade espiritual, não dá mais para tratá-los como crianças do jardim da infância. Portanto, vão ter que suar as mãos e a cabeça para procurar onde é que está o sonambulismo. Mas eu vou adiantar para vocês algo muito fácil. Tem um índice lá no Livro dos Espíritos. É só procurar lá no índice e vocês vão achar, tá bom? Eu sou bonzinho demais, né? Tá ferro.
Muito bem. Então vamos avançar. O que os espíritos dizem? Que o sonambulismo, a emancipação da alma, quando o corpo dorme, é um estado de independência da alma, mais completo que o sonho. Por que ele está falando isso? Que no sonambulismo nós somos mais independentes do que o sonho. Porque no sonho, a nossa mente consciente, ela está ativa, mesmo que muito pouco, mas está interferindo no sonho. Tanto que você pode modificar o sonho a hora que quiser. Se nunca fizeram isso, experimentem. Ah, o meu sonho me colocou em determinada situação que eu não gostei. Eu vou rebobinar esse sonho e vou modificar o final. É a tua mente consciente fazendo isso. Já no sonambulismo, o consciente não atua. A alma está tão independente da parte orgânica que adquire um maior desenvolvimento. Qual é o nosso propósito com essa aula? Fazer com que vocês se interessem pelo sonambulismo. Os médiuns precisam se interessar pelo sonambulismo, estudar o sonambulismo, praticar o sonambulismo. Porque isso irá proporcionar ao médium que faz isso, mesmo sozinho em casa, a oportunidade de desenvolver cada vez mais o seu potencial, o seu talento mediúnico para alcançar páramos mais elevados. Então, quando nós fazemos isso, a nossa alma, sabemos que a alma é quando estamos encarnados, não o espírito em si, tem percepções, consegue alcançar espaços, localizar grupos de espíritos, amigos, adentrar regiões que o sonho não permite. Por exemplo, no sonambulismo, isso não quer dizer que o médium levantou da cama e saiu andando, não é isso. Ele está num estágio tão profundo que ele adentra regiões muito difíceis, ou muito difíceis no sentido que pode ser elevadas, ele precisa do sonambulismo para alcançar esses páramos, ou muito densas energeticamente. Tá? Então, vamos separar as coisas. O sonho é um estágio imperfeito do sonambulismo. O nosso propósito quando nós vamos dormir é atingir o estágio do sonambulismo. Nós precisamos desejar isso, nos propormos a isso. Senhor, que eu não sonhe, mas que eu alcance a libertação da minha alma, o sonambulismo. Me proponho a me tornar o mais facilitador possível da libertação da minha alma, alcançar o sonambulismo. Porque isso modifica, inclusive, a nossa vida diária. Por que eu estou falando isso? Estou falando porque eu acho? Claro que não. Vejam embaixo. Sonambulismo e sonho representam a atividade mental durante a fase do sono. Aqueles que têm um sono muito inconstante, muito estável, acorda de hora em hora, não consegue atingir esse estágio. Não consegue. Tá? E não consegue porque a alma está tão agitada com as coisas do dia a dia que não consegue alcançar a vibração necessária para entrar numa fase de ondas mentais apropriadas para alcançar o estágio sonambúlico. Por isso que o exercício é importante. O exercício lembra um pouco a meditação. Aqueles que gostam de meditação, que gostam de praticar, que já têm experiência em yoga, já têm mais facilidade para isso. Nós que não temos, precisamos adquirir por nós mesmos ou frequentar algum curso que possa facilitar esse mergulho no relaxamento do corpo para libertar a mente. Tudo bem até aqui? Entenderam o que eu estou falando até o momento? Alguma dúvida? Não. Nada? Então vamos Eu lá. tenho, Antônio. Diga. Então, todos nós somos sonâmbulos, então, né? Sim.
Todos nós temos a capacidade e o potencial de sermos sonâmbulos, mas não somos todos nós que alcançamos esse estágio. A maioria não alcança. Poucos alcançam. Por que não alcançam? Se já está é inerente do próprio ser. Porque não pratica. Não se permite a libertar a mente para aquilo que é desconhecido. E aí se aprisiona. Se aprisiona. É possível fazer experiência nesse sentido? É. Hoje à noite mesmo vocês podem fazer essa experiência. Vocês podem, no momento de dormir, respirar profundamente, entrar num estágio meditativo, onde você vai buscando o sonambulismo, que eu possa libertar a minha alma. Isso é meditação, tá? Em que você está falando com você mesmo. Ao ponto de eu entrar num estágio tão profundo de sono que eu não sonhe, mas que eu esteja num estágio sonambúlico. Então você vai disciplinando a tua mente para alcançar esse estágio. Mais para frente eu vou explicar que existem técnicas para fazer isso, tá? Mas sim, todos nós podemos entrar no estágio sonambúlico? Podemos. Todos nós conseguimos? Não. Só aqueles que praticam, tá? Ô, Entendeu, Antônio, Mia? Beleza, eu vou praticar então. Começar. Sim, Silvia. você disse que não tem nada a ver com aquelas pessoas que levantam. Então não é a Não, mesma coisa. no momento, isso que eu estou falando não tem a ver. Mas aquele que as pessoas levantam também é um estágio sonambúlico. Mas é uma outra dinâmica. É um outro processo em que a pessoa está sonambúlica, e eu vou abordar isso nos estágios lá na frente, nos slides lá da frente, em que ela realiza coisas, trabalhos, fala, mas não se lembra de nada. Tá? Mas aí é o corpo se movimentando no estágio sonambúlico. É algo muito mais, eu diria, intenso, porque faz uso do corpo orgânico, mas o corpo não está registrando. O cérebro não está registrando que se levantou, não registra que falou, não registra com quem conversou, embora o corpo seja um instrumento. Então, existem níveis de sonambulismo, é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas nós podemos ter duas situações. Uma que a pessoa levanta várias vezes à noite com consciência e a outra no estado sonambúlico que não é consciencial. Sim. Esse é um assunto que... Porque eu tenho uma filha que eu já peguei ela na porta de casa várias vezes. Ela levanta e vai. Sonambúlica. O que acontece aí? A alma está tão liberta, tão emancipada, tão independente, que controla o corpo, e o corpo simplesmente reage a esse controle como qualquer outro instrumento. É como se você pegasse um brinquedo e fosse movimentando. O corpo é isso para essa alma tão livre das amarras do corpo físico. Mas qual é o propósito? É isso que é importante. Com qual finalidade? É apenas mecânico isso? Ou apenas algo que acontece sem nenhuma finalidade que beneficie a própria pessoa? Então, são vários níveis que nós não vamos abordar aqui, porque nós entraríamos num outro campo que no momento não daria para falar para vocês. Mas o importante é entender, o estágio sonambúlico todos nós podemos mergulhar nisso. Alguns aproveitam-se muito bem porque já sabem como trabalhar com isso, outros não se permitem e outros até se permitem, mas nada aproveitam. Então precisamos compreender bem essas dinâmicas, tá bem? Então aqui eu estou dizendo aqui, ó, no sonambulismo que você acabou de perguntar, essa atividade se expressa na ação, isto é, a pessoa, algo vai acontecer, que exige o uso do corpo, como andar, então ela levanta, fala, faz coisas, e depois, quando acorda, não se lembra. Você lembra que você tentou abrir a porta, que você falou comigo, que você disse que ia para a faculdade. Não, não lembro de nada, e não lembra mesmo. Porque o cérebro físico não registra isso.
É a alma, né, nós temos que usar o termo alma, porque estamos encarnados, que está inteiramente livre do corpo físico, tão liberta que o controla e ele não registra. Tá? É bem por aí. Agora, para entender melhor, o sonambulismo provocado é aquele que não ocorre naturalmente. O que é sonambulismo provocado? É aquele em que entra o campo da hipnose, do magnetizador. O sonambulismo natural é quando nós dormimos. Tá? Agora, o provocado é o sonambulismo magnético, onde entra uma terceira pessoa que vai hipnotizar aquele que ali está, colocá-lo em sonambulismo e determinar a ele o que ele deve fazer. Lembra que eu falei que existem várias fases, várias formas de cair no sonambulismo? Então, nós temos o sonambulismo natural, que é o nosso sono natural, e temos aqueles que são provocados, o sonambulismo magnético, hipnótico. Quem pode fazer isso? Encarnados e desencarnados podem fazer isso. Porque lembre dos nossos estudos que a relação mundo espiritual e material ela é tão intrínseca que uma afeta a outra, portanto, espíritos desencarnados, hábeis magnetizadores, hábeis hipnotizadores, podem sim atuar sobre o encarnado, levá-lo a um estado sonambúlico, hipnótico e determinar que ele faça, execute determinadas tarefas. Uhum. Por isso que é importante conhecer sobre o sonambulismo, porque você começa a se apropriar da sua mente. Não deixa ela mais solta por aí. É importante isso. E a se apropriar da capacidade, da sua capacidade mental, você determina aquilo que você deseja e não o outro. Tudo bem aqui? Uhum. Perguntas? Então, quem está falando isso é Kardec, tá? Por isso que está a imagem dele aí. Vamos avançar. Para esclarecer melhor, deixar mais linear, né? Tanto a sugestão. Então, eu sugiro a alguém. Por exemplo, vou pegar a Jéssica. Eu fiz isso. Não. Não foi o que eu ia falar uma coisa, mas não foi o que aconteceu. Tanto a sugestão, quando eu digo assim, ó. Você, a partir de agora, vai seguir as minhas instruções. E emito uma energia magnética do meu perispírito, envolvendo o campo mental daquele encarnado ou desencarnado, levando-o a um estágio hipnótico. Então, as duas coisas estão relacionadas. Pode ser só hipnose, pode ser só magnetização e pode ser as duas coisas. É claro que quando é só magnetismo, tem um potencial. Quando só hipnose, tem outro potencial. Mas quando eu junto os dois, esses dois potenciais se somam. Então, a força daquele que está usando o campo magnético mais o fenômeno da hipnose é muito maior para controlar aquele que está em estágio sonambúrico. O que é que eu quero que vocês entendam? Que o sonambulismo, seja natural ou hipnótico ou magnético, ele é um fato. Ele existe. Ele acontece diariamente. E, portanto, eu não posso mais, a partir de então, colocar isso em dúvida. Eu duvido que existe essa questão do sonambulismo. Isso é afirmar para si mesmo o quanto eu sou resistente àquilo que eu até então não acreditava, provaram para mim que existe, mas mesmo provando eu digo que não existe. Então eu torno-me prejudicial a mim mesmo. Tá? Porque a minha mente, ela, por ter sido doutrinada, engessada e, ao mesmo tempo,
manipulada, ela é levada a acreditar que tudo aquilo que está fora do que eu aprendi não existe. Tudo que cai no campo do extraordinário, como está logo aí abaixo, não é possível. Uhum. Isso é muito importante. O que eu estou dizendo é preciso nos livrarmos desses entulhos de informações desnecessárias, prejudiciais, ensinamentos que foram colocados em nós para nos limitar, nos bloquear nas nossas potencialidades, sair desse entulho e abrir o voo, bater as asas. Então, o sonambulismo magnético, que é a hipnose, pode ser produzido artificialmente. Aqui eu entro com a Jéssica. Na última quarta-feira, acho que a Ana Laís estava perto de mim, não estava, Ana? A Ana Laís estava perto. Havia um espírito que a Jéssica não tinha percebido. Por quê? Porque ele criou um transe hipnótico nela, magnético, que ela registrava como um amigo espiritual. Falava que ela gostava, ela falava de Jesus, falava da prece, falava da paz. Lembra disso, Jéssica? Não sei se você lembra. Não, mais ou menos. Por que você não lembra? Porque eu hipnotizei você. Na verdade, eu hipnotizei o espírito. Quando eu disse assim, olha para a palma da minha mão, e o que você vê, Jéssica, ele está vendo. E o que ele está vendo é o que eu quero que ele veja. E o que eu quero que ele veja irá fazer com que ele fale aquilo que realmente ele deseja. A Jéssica dormiu e ele começou a falar. Quando a Jéssica volta, que eu desperto a Jéssica, ela não lembra de nada. Porque tudo o que aconteceu depois não passou pelo cérebro dela. Antônio, Oi. sobre esse atendimento, eu tenho uma dúvida. Qual Esse é? espírito era mistificador? Era. Ah, é que eu expliquei isso pra Jéssica, eu falei assim, agora, será que eu expliquei errado ou Era um certo? mistificador, sim, mas não era um mistificador malvado. Ele apenas gostou da companhia dela e ficava com ela. Existem os mistificadores que realmente querem te levar para uma situação muito complexa, mas não era o caso dele. Tanto que foi tranquilo o diálogo, né, com ele. Mas sem essa técnica, que às vezes, raramente eu preciso utilizar, ele não ia se manifestar. De jeito nenhum. Ela ia continuar dizendo que não tinha nada. Tá? Então, portanto, o sonambulismo, seja natural, durante o sono, ou artificial, durante a hipnose, é um fato. E contra fatos não há argumentos. Tá bem? É preciso compreender isso. O que é um fato? A gravidade é um fato, não é? É ou não é? A gravidade? Mas eu não vejo a gravidade. Vejo? Não vejo, mas é um fato. Se eu pular de um abismo, eu vou cair e vou me matar. Se um carro bater com outro e virar no viaduto, vai cair lá no chão. Então a gravidade é um fato. Então eu não tenho como argumentar que não existe gravidade. Portanto, eu não posso mais, a partir de então, argumentar que não existe sonambulismo. Ou que o sonambulismo é aquilo que me ensinaram e nada mais do que isso. E sabemos que é muito mais. Bem? Qual é a importância, meus queridos, minhas queridas? No sonambulismo, a gente estuda a alma. Porque é nesse momento que a alma se mostra. Está lá no Livro dos Espíritos isso. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com a Viviane. E eu peço para ela se concentrar, e esse trabalho começa a incomodá-la, é algo que ela não está gostando. Se ela continua em um nível de desdobramento mediúnico leve ou médio, onde a consciência dela ainda está ativa, o ego dela ainda está ativo, está vigilante, está analisando, a alma dela não vai se mostrar.
eu não vou conseguir alcançar o meu propósito, que é ver a alma dela, que a alma dela realmente é. E isso nós podemos fazer com os espíritos, com os desencarnados também, onde eles vêm até nós com uma máscara. E essa máscara, à medida que você vai perguntando e vai incomodando o espírito, ele diz assim: eu não quero mais conversa, eu vou embora, eu não vim aqui para isso, não é isso que me falaram. Ele começa a se defender, a se defender. Diante das circunstâncias, você pode, sim, ter duas posições: amenizar as suas perguntas e a sua abordagem, ou aprofundar essa abordagem, e isso vem através de intuição da espiritualidade, onde você o leva ao sonambulismo em espírito, onde ele mergulha profundamente na sua mente e você começa a trazer aquilo que ele traz de sofrimento real. É uma invasão da privacidade do espírito e é um abuso do livre-arbítrio. Se pensarmos de uma forma limitada, é. Se pensarmos de uma forma limitada, é. Mas a espiritualidade nos ensina que a dor dos nossos irmãos, ela está tão profunda que é preciso que alguém possa, com amor e bondade, trazer essa dor à superfície para que ele se cure, para que ele consiga se libertar. E é nesse momento em que, quando a alma se expõe, no caso o espírito se expõe, ele encontra aquilo que ele acreditava que jamais encontraria, que é a oportunidade do recomeço. Então vejam, é importante nós termos esse entendimento. Essa parte é muito delicada. Estão entendendo o que eu estou falando? Dúvidas aqui? Estou falando do espírito. Agora, se eu falar do médium em si, veja o que acontece embaixo. Quando eu consigo fazer o médium entrar em sonambulismo, em transe sonambúlico, não é nada extraordinário, vocês entram rapidamente. O que acontece? Ele começa a ter essas características da alma dele, clarividência. Ele não depende dos olhos para conseguir ver à distância. Então, o médium só consegue ver à distância se ele estiver em transe sonambúlico. Quando ele está vendo no ambiente em que nós estamos, ele não precisa estar em transe sonambúlico, ele está apenas usando a clarividência do ambiente em que ele se encontra. Então, é preciso separar, olha como é importante distinguirmos as coisas daqui para frente. O médium pode dizer assim: eu estou vendo em determinada cidade, que não é essa, isso acontecendo. Ele está o quê? Em transe sonambúlico, através da clarividência, que não usa os olhos, vendo algo que está acontecendo ou vai acontecer. E vou explicar como isso acontece. Não é que o médium sai do lugar e vai. É a alma dele que, nesse transe, deixa o corpo no lugar, se desloca e fica presente ali, observando tudo o que está acontecendo. E isso todos vocês podem alcançar. Quanto mais vocês exercitam, quanto mais adquirem confiança, mais fácil fica. Então a alma tem as suas propriedades. Lá no Livro dos Espíritos, quem não leu vai ler. Por isso que o espírito não precisa dos olhos para ver. Porque ele vê por todo o seu perispírito. Essa é uma coisa muito importante. Então a alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as deles. Os nossos olhos só enxergam dependendo de determinadas circunstâncias.
Se não tiver luz, nós não vemos. Tudo que nós vemos é porque tem luz. Emite uma determinada frequência de onda que os nossos olhos registram. Tá? Então nós não podemos comparar, e eu quero que vocês entendam isso, que eu só posso ver através dos meus olhos. Não. Não posso fazer essa comparação, essa analogia. Estou de olhos fechados, nada vejo. Não. Eu estou de olhos fechados, não vejo o físico. Mas a minha alma é capaz de ver aquilo que não é físico. E alguns fazem isso naturalmente, como a Jéssica e outros mais. Viviane e mais alguns que aqui se encontram, tá bom? Perguntas? Então vejam aí, ó, o sonâmbulo, tá? Vê em toda parte que a sua alma possa se transportar. Então ele está dizendo assim, ó, se o sonâmbulo, a alma do sonâmbulo se transporta daqui de Campinas para a Europa, na Suécia, ela vai ver aquilo que está acontecendo lá, embora o corpo esteja aqui. Tá bem? Então, no caso da visão à distância, porque eu já ouvi dos médicos falarem assim, eu estou vendo algo, eu não estou entendendo, mas parece que não está aqui. O que eu estou vendo, a Jéssica fala muito isso, o que eu estou vendo não é aqui. Parece que está em outro lugar. Eu acho que é coisa da minha cabeça, e não é. Por quê? Houve o desdobramento, a alma se transporta para aquele lugar, alguma coisa chamou a atenção dela ali, e começa a ver tudo o que está acontecendo. Então, no caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que ele está. Se ele está na sala mediúnica, ele não está vendo dali. Ele não está vendo com o corpo dele. Ele está vendo com a emancipação da sua alma. Quando ele entra em dúvida e ele acredita que isso é impossível, ele traz imediatamente a alma para o corpo físico de novo. Ele traz de volta. Porque não se esqueça que há o cordão fluídico. E quem comanda o cordão fluídico é aquele que o possui. Tá bem? O que eu estou querendo dizer? Todas as vezes que isso acontecer com vocês, não impeçam, não duvidem, não criem problemas. Deixa acontecer. Não vai causar nenhum mal para vocês. Deixa acontecer, deixa as coisas virem. Quanto mais detalhes chegarem, melhor é para o médium, porque ele vai se habituando e vai se equilibrando nesses processos. E fica muito fácil para ele fazer isso quando dorme, que aí a espiritualidade amiga chega e diz, olha, vamos fazer tal coisa. Natural para ele. Olha, nós precisamos alcançar determinada situação e precisamos de você, porque você tem o fluido vital e nós não temos. Portanto, o teu fluido vital é necessário para onde nós vamos. E se o médium está habituado e entende a dinâmica e o processo do sonambulismo, faz tranquilamente. Faz tranquilamente. Inclusive reuniões mediúnicas na espiritualidade, onde ele participa como médium encarnado, mesmo em desdobramento. Porque ele está em sonambulismo profundo, fazendo reunião mediúnica. Alguma dúvida? Eita. Então, o médium, em transe sonambúlico profundo, é como se ele estivesse no lugar em que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque a alma dele está lá. E nós estudamos que quando nós desdobramos, o que é que vai conosco? A consciência. A consciência acompanha a alma, não fica lá no corpo físico. E por isso que ela registra. Quando retorna, se você, o dialogador ou o pesquisador,
aguardar o médium retornar para depois começar a fazer pergunta, o médium vai dizer para ele: eu não lembro de nada, não sei do que você está falando, e ele está certo. Por quê? Porque o dialogador ou o pesquisador tem que fazer as perguntas enquanto ele está em transe. Enquanto ele está no transe sonambúlico. Se ele fizer depois, já era. Não é má vontade do médium. Não é que o médium é ruim, que ele é incapaz. Ele saiu do transe e o corpo não registrou nada. Então ele vai perguntar enquanto está em transe: o que você está vendo? Detalha para mim. O que está acontecendo? Quais são as pessoas que chamam a sua atenção? Por que chamam? Ou melhor ainda, podemos dizer assim: onde você se encontra? Porque pode acontecer, tá? Ah, eu estou num campo de batalha. Tá? E como está acontecendo a batalha? Eu fui ferido. Onde você foi ferido? Ah, fui ferido na barriga. O que feriu você? Uma lança, uma espada? O que foi? Tá? Então o médium está no transe sonambúlico relatando o que aconteceu com ele. Tá bem? Termina esse processo, vem de volta, ele não vai lembrar. Aí o dialogador pergunta assim, ou o pesquisador: você tem algum problema de dor de estômago, algum desconforto? Os alimentos que você come não fazem muito bem para você? Ah, eu tenho. Como é que você sabe disso? Porque lá naquele passado, naquela batalha, ele foi ferido nessa região. Perispírito registra essa energia que desequilibrou a sua estrutura vibracional. Aí, nesse processo de desdobramento e transe sonambúlico profundo, muitas vezes aquela dor, aquele desconforto desaparece, porque descobre-se a causa. E ao descobrir a causa, a mente reflete no corpo o resultado daquele processo que se prolongou até a atual encarnação. Desaparece. Tá bem? É muito importante entender essas coisas, viu? Muito importante. Dúvidas? Agora, não pode ficar muito tempo, né? Lá em transe sonambúlico, né? Profundo. A separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal. A alma e o corpo, o normal é estarem juntos. Mas no transe sonambúlico, a alma se afasta do corpo, mas não pode ficar muito tempo longe. Tá? Por quê? Porque o corpo começa a sofrer os efeitos dessa ausência, dessa distância. E aí, o que acontece quando fica muito tempo longe? O corpo fica muito cansado. Ah, Por isso que você, quando acorda em transe sonambúlico profundo e de longo trabalho, você acorda com o corpo cansado. Você ficou muito tempo trabalhando. E os amigos trazem quase que no limite, né, para você não desencarnar. Ou então, quando o médium é teimoso, como alguns que eu conheço, diz assim: nossa, tinha mais gente para socorrer, os amigos me chamando e eu querendo socorrer, os amigos me chamando e eu querendo socorrer, eu quero socorrer, querer socorrer. Aí o tempo fica muito curto para voltar para o corpo, não dá tempo do corpo se recompor. Aí o médium volta e logo acorda. Aí acorda cansado, o corpo acorda cansado. Tá? Sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo, socorro. Tá bom? Então, o conhecimento, ele nos dá a capacidade de nós determinarmos os limites do nosso trabalho. É o conhecimento que dá isso. Se eu nada sei, eu não sei qual é o limite. Mas se eu conheço, eu digo, o limite é aqui. Se eles estão chamando, é porque é o momento de eu ir embora. Então, volta. Mas se eu não sei, eu acredito que estou fazendo um bem, socorrendo mais. Na verdade, eu estou complicando a situação. Né? Estou complicando. Tá bem? Então, vejo. Você pode estar no lugar, sua alma está lá. O transe sonambúlico não pode durar muito tempo, porque senão o teu corpo fica cansado, principalmente se for trabalho de socorro. Tá bom? E depende muito da região para onde a gente vai. Tudo bem?
Por isso que é importante essa aula aqui, tá? Eu trouxe assim mais mastigadinho, mas há aí situações bem delicadas que no momento não é importante falar, né? Então veja aqui, ó. Estamos quase indo para o final, né? A vista da alma ou do espírito não é circunscrita, não tem um local determinado. Os nossos olhos têm um local determinado. Eu me fixo no ambiente. Eu não consigo ver além das paredes. Consegue? Não. Os nossos olhos não conseguem. Mas quando eu estou com a visão da minha alma emancipada, não existe parede. Essa matéria sólida que a gente não consegue passar, ela não é obstáculo. Tá? Por isso que não há limites para o alcance da alma emancipada no transe sonambúlico. Ela vê a muitos e muitos e muitos e muitos e muitos milhares de quilômetros de distância, até em outros mundos. E os sonâmbulos não estão vendo através de um órgão especial que no caso seriam os olhos. Eles veem sem saber e nem como ver. Existem alguns relatos nas revistas espíritas de Kardec, quem tiver curiosidade vai ler, e eu não sei dizer qual é a revista, que se eu soubesse eu diria, em que muitos sonâmbulos em transe conseguem ler cartas pela orelha, os olhos fechados. Não põe a carta aqui, põe aqui. E o sonâmbulo lê. Porque ele não está lendo pelos olhos, está lendo pelo perispírito. Não tem um órgão específico. Outros, pelo cotovelo. Vejam, tudo isso que nós estamos trazendo aqui como se fosse algo novo, na verdade é muito velho. E ao tomar conhecimento disso, nós podemos experimentar. Será que é mesmo verdade o que eles estão fazendo? Será que com a ajuda da espiritualidade eu poderia tentar fazer isso? Nada impede, a não ser o próprio medo. Aqui vem algo muito importante, não para o médium em transe sonambúlico, nem para as pessoas em transe sonambúlico, mas para aqueles que estão ao lado, ao redor. Por quê? A maioria das pessoas que assistem reuniões onde se trabalha com sonambulismo acreditam equivocadamente que se o médium está em sonambulismo, ele tem um conhecimento pleno e íntegro daquilo que está acontecendo. E isso não é verdade. A lucidez do médium, daquele que está em transe sonambúlico, não é indefinida. Você não pode dizer assim, isso aqui é verdadeiro. Por que não? A explicação está logo abaixo. Quando o espírito está completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos. Então, o espírito que está livre no trânsito sonambúlico, ele tem os limites dele. Quais são os conhecimentos que ele tem? Quais são os talentos que ele põe? Qual é o grau de perfeição que ele atingiu? Isso são fatores limitantes. E ainda mais, coloquei em negrito, quanto mais ligado ele estiver ao corpo, à matéria, mais influência ele sofre do corpo. Por isso que eu venho falando todos os slides que é preciso praticar o treinamento do sonambulismo, porque você vai se desligando da matéria do corpo. Quanto mais você exercita, mais você consegue adquirir habilidade para se libertar do corpo. Mesmo aqueles que já fazem isso naturalmente precisam treinar, porque o treino vai dar o controle para o médium. O médium que não tem o controle e ele não tem a formação que nós estamos trazendo, que é Kardec, a doutrina espírita, ele fica à mercê de outras forças. Ele fica meio que solto, e aí outras forças podem sim fazer uso dessa sua capacidade e ele não vai se livrar. Tá? Então, a lucidez não é algo completa. Por quê? Aqui é o que eu acabei de falar. Depende do conhecimento dele, depende do grau de perfeição dele e depende de quanto ele está ligado à matéria.
Se tudo isso for muito estreito, muito apertado, ele não consegue atingir o grau que se espera dele. Não é que ele não quer, ele não consegue. Até ele quer, mas não consegue. Por isso a importância dele investir nele mesmo. Investir nele mesmo, tá? E investir nele mesmo significa o quê? Estudo. Precisa estudar. Não se aprende e não se adquire tesouros de conhecimento só ouvindo outros. Precisa estudar, precisa buscar por si mesmo. Então, a clarividência sonambúlica não é universal e nem infalível. Não pode se confiar em tudo que o médium sonambúlico está falando, que ele está vendo, porque pode sim ter coisas que não correspondem à realidade. Ele interpreta de forma diferente aquilo que ele está vendo. Tá? E aqui vem a experiência daqueles que estão com ele, dos que estão trabalhando com ele, que estão orientando, que estão adquirindo e fazendo esses laboratórios. Quando o pesquisador ou o dialogador ele tem a tendência, por falta de experiência ou de habilidade, de acreditar que tudo que aquele médium sonambúlico, que é verdadeiro, está falando é infalível, não tem erro, ele já está indo por um caminho ruim. Mas também não é possível que ele, o dialogador ou o pesquisador, na sua extrema exigência, no seu extremo cuidado, impeça que o médium faça aquilo que está fazendo. Começa a pressionar demais o médium. Não, tem certeza que é isso? Você não está equivocado nessa parte? Olha, isso não é possível. Já era. O médium começa a voltar porque isso está o incomodando. Tá bem? Então é preciso bom senso em análise. A análise é sempre feita depois que termina o trabalho. Dúvidas? E o que, que faz o médium se desviar do trabalho? Está lá água abaixo aqui, ó. Tanto menos se pode contar com a infalibilidade, isto é, você não pode contar muito com, dar muita confiança a determinados médios, porque se o propósito do desdobramento no trânsito sonambúlico não é um bom propósito, é um propósito que desvia da sua finalidade principal, é apenas curiosidade, é apenas experimentação, a possibilidade de que esse transe sonambúlico traga informações que não são confiáveis é muito grande. Então depende qual o propósito, qual a natureza e qual o real significado daquele exercício que está sendo feito. O que é que se pretende com aquilo? Tá bem? Porque não vamos esquecer que não está só você e o médium em transe sonambúlico. Existe toda uma pleiade de espíritos juntos, proporcionando e garantindo esse processo avançar até o acontecimento necessário. Se o teu propósito é um propósito vazio, sem nenhum significado, essa pleiade de espíritos não estará ali, né? Não estará. Porque o teu propósito é muito mais de curiosidade do que qualquer outra coisa. Tá bem? Então, todo o sonambulismo, você está sempre acompanhado da espiritualidade. Não está sozinho. Guardem isso. Tudo bem? Então, no estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não. Lembre na aula passada que eu disse que muitos espíritos encarnados estão em desdobramento. Nós estamos, durante o dia, aqui no Ocidente, no Oriente é à noite. Então, eles estão desdobrados e muitas vezes nós entramos em contatos com eles, encarnados ou não. Eu me lembro uma vez em que a Sônia, num exercício que nós estávamos fazendo, ela entrou em desdobramento, em transe mediúnico,
e sonambúlico, onde se manifestou um prisioneiro da Coreia do Norte. Ele estava encarnado numa prisão à beira-mar, era uma prisão assim na rocha, né? E tinha uma janela bem pequenininha que ele conseguia ver o mar. E ele conta ah, a desventura dele porque ele se encontrava ali. Então ela estava em transe sonambúlico, entrando em contato com um encarnado dormindo nessa prisão e relatando toda essa história que eu resumi aqui para vocês. Tá bem? Então, em estado sonambúlico, aprendam. A comunicação é mais fácil do que você estar consciente. Ah, mas se eu perder a consciência, pode me acontecer algo ruim, o espírito pode fazer algo comigo? Não, claro que não. Não vai fazer. Porque eu acabei de dizer, tem toda uma equipe ao entorno, protegendo, amparando, orientando, direcionando. Não precisa ter medo. E o medo nós só vamos perder se praticarmos, senão não perde. Tá? Como é que dá essa comunicação? Pelos fluidos. Então, quanto mais leve é o seu fluido, mais fácil é a emancipação. Quanto mais fácil a emancipação, mais no transe sonambúlico você entra. Quanto mais você entra no transe sonambúlico, mais o teu perispírito permite a transmissão do pensamento. É gradativo, é uma progressão geométrica, não é aritmética. Para quem não sabe, a aritmética vai como? 1, 2, 3, assim, a aritmética. Mas se você entra na geométrica, é 2, 4, 8, 16, 32, 64, é assim. Então, o perispírito, aquele que se permite e estabelece essa comunicação, ele transmite muito mais rápido o pensamento do outro espírito, em transe sonambúlico. Por isso que ele não vai lembrar. Por isso. Mas o médium faz o quê? Ah, sei lá o que ele vai querer dizer, vai que ele está dizendo bobagem e eu estou aqui repetindo isso, o que vão pensar de mim, por que. Gente, esquece isso. Isso é coisa do passado da doutrina espírita, isso que nós, aqui no Brasil, criou essa história, tá? Kardec não tinha isso, não. Isso aqui é coisa dos brasileiros, né? Essa moral muito ferrenha, muito constrangedora da FEB, não é de Kardec. Tá? Dúvidas? Antônio, tem uma pergunta. Por exemplo, Pergunta. quando eu dou passividade para algum amigo espiritual, em alguns casos, normalmente, quando eu estava mais no de quinta-feira, eu perdia a noção. Eu ficava assim, eu falava, de repente o bum, sumia. Eu entrava nesse estado Entrava no transe sonambúlico? sonambúlico. É isso mesmo. Uhum. Você resumiu bem, assim, bum, sumia. Você nem Uhum. sabia como aconteceu, você pum, sumia, né? Era Eu um transe sonambúlico. começava eu falando, né? E aí Você Aí eu entra em transe achava que eu natural. tinha que terminar, daí é como se fosse um apagão, né, na Isso mesmo. cabeça. É isso mesmo. Esse transe é um transe sonambúlico natural, não é hipnótico. Não, ninguém fez falar durma, durma, durma. Não. Você começa a se concentrar e você desdobra, emancipa e vai embora. Uhum, E o amigo espiritual ou espírito, não precisa nem ser um amigo, pode ser até um sofredor, alguma coisa assim. uhum, Ele vai fazer o quê? Cérebro dele direto com o seu. É como se o teu corpo fosse o corpo dele. Você não registra nada. Você está isolada, tá? Porque você está no transe sonambúlico. No teu caso, é bem profundo e natural. Existe um outro momento, uma outra dinâmica da comunicação do espírito, que é o desdobramento sonambúlico parcial, onde o médium se emancipa do corpo, mas fica ao lado. O médium fica aqui ao lado, vigiando o que o espírito está falando. Quando o espírito vai falar Não, alguma mas eu coisa. já tive caso assim.
Claro. Eu já tive muitos casos que eu via o espírito e eu via eu sentada e eu, entendeu? Só que Ouvindo. desse outro jeito que eu tô te falando, que apagava, que eu ficava meio assim, eu ficava meio Não tonta, falava, ué, o que aconteceu? pode deixar acontecer. Então, o fato de você es- fazer um trabalho em que aconteça uma coisa e depois acontece outra, não tem problema nenhum. Pode você ficar ao lado e da outra vez você desaparecer. E aí não registrar nada. Tá? Então, o comum é, os primeiros atendimentos fica nessa primeira parte que eu falei. O médium fica meio ao lado, observando, analisando, e o espírito pensa, passa pela cabeça do médium e ele deixa falar. O espírito pensa, passa pela cabeça do médium e deixa falar. Essa é uma etapa. Ou existe a outra etapa em que o médium fica ao lado e o espírito se comunica direto com o corpo, né? O médium só está ouvindo, às vezes ele não precisa ficar analisando o que o espírito está falando, ele apenas ouve e deixa passar. E existe o outro em que o médium é levado na sua emancipação, no seu trânsito sonambúrico, é levado para muito longe. Então ele não sabe o que está acontecendo. Quando ele retorna como você falou, meio confuso, meio abobadado, meio obnubilado, meio confuso, volta assim. Mas logo recupera, tá? Uhum, Fica tranquilo. Gente, o trabalho da espiritualidade só não é mais rico porque a gente não deixa, viu? A gente não uhum. deixa. O grande problema dos amigos espirituais somos nós, né? Os encarnados. Porque a gente não deixa. Né? Eu falo aqui para vocês, vamos deixar, não sei o quê. A gente se propõe a deixar. Eu sei que vocês falam, não, eu vou deixar. Mas chega na hora, não deixa. É uma força que vem que a gente não permite que aconteça, né? Mas precisa aprender a controlar esse impulso de conter para libertar. Quando consegue, aí todo mundo fica assim, ó. Oh, você viu a mediunidade daquela pessoa? Meu Deus, um dia eu quero ser igualzinho a ela. Pode ser amanhã, não precisa ser um dia. Pode ser amanhã, um dia. Falando. Antônio, acho que eu já Oi. comentei isso com você, mas gostaria de compartilhar com o pessoal e saber se você tem algo a contribuir pra gente. Porque, assim, às vezes eu sonho e os meus sonhos, por exemplo, é um trabalho mediúnico, é um socorro. E eu só lembro da coisa ruim, ou às vezes eu tô fazendo exercício na espiritualidade, já fui várias vezes com a Lília, com a Soninha, um trabalho mediúnico, encontro algumas pessoas também. E só que eu só lembro da coisa ruim, eu não lembro da solução, do que foi feito. E aí, será que tem como eu treinar de uma Claro. forma que eu lembro a coisa boa? Pronto, já começou errado, né? Ai, caiu minha Eu internet. quero treinar para só lembrar da coisa boa. Já começou errado, né? Bom, primeira coisa, Ana, tirando a brincadeira, é assim, ó, para vocês todos. Se eu lembro, eu não entrei em sonambulismo. Se eu lembro, eu não entrei em sonambulismo. O que determina ela só lembrar das coisas que ela diz que não são boas? Aquilo que eu falei no slide passado. Vai depender do quê? Deixa eu ver se está aqui, ó. Aqui. Ó, o espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades. Então, o que limita cada um de nós é as nossas próprias faculdades. Segunda parte que limita, os conhecimentos. Terceira parte, o grau de perfeição que o espírito tem atingido. Né? E ele está mais ligado à matéria e sofre a influência da mesma. Então, quanto que esses três aspectos são importantes para entendermos o porquê que nós, como ela acabou de dizer, nos limitamos a lembrar de algumas coisas ruins. Porque no nosso esforço de aperfeiçoamento, nós ainda não conseguimos
isso é natural, nós ainda não conseguimos nos libertarmos da matéria densa que nos aprisiona e nos impede de alcançarmos esse transe sonambúlico desejável que nos coloca em trabalhos, às vezes, em locais muito, muito densos, dos quais nós apenas temos rápidos flashes, mas logo terminam. Então, o que vai depender, como você disse, Ana Laís, é o exercício diário do processo de treinar o transe sonambúlico. É preciso esse dia. O que é a meditação, a yoga? Isso facilita muito, né? E tentar fazer como eles fazem e procuram. Não é parar de pensar, esvaziar a mente, que isso é impossível. Mas mergulhar no seu íntimo, né? No nosso íntimo. Olhar para nós mesmos, as fragilidades, as forças que nós carregamos, os nossos desejos, os nossos anseios, e vamos respirando e mergulhando em nós mesmos. E lentamente nós vamos percebendo que estamos entrando numa espécie de transe, né? E é esse processo que vai começar a nossa autocura, que vai permitir o nosso desdobramento com uma expansão e um alcance maior. É tempo e trabalho, não tem outro jeito. Não vai cair do céu para ninguém, nenhum de nós aqui, né? Entendeu, Ana? Então vamos lá. Bom, olha aqui, ó, pus em negrito. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja falado. Ele não precisa disso. Por isso que a mente é a mente. Perispírito é perispírito. Ele sente e adivinha, não é uma palavra muito propícia aqui, mas é o que estava lá no livro dos Espíritos, eu mantive. É isso que o torna eminentemente impressionável, isto é, ele está permeável às impressões, e olha aqui, ó, e acessível às influências da atmosfera moral em que ele se encontra. A atmosfera em que ele se encontra, qual é o campo moral que ali existe? Esse é o quesito. Então, a comunicação, ele pode estar lá, que não significa que ele é uma pessoa que está fazendo parte daquele grupo, daquela atmosfera moral, mas ele está lá com alguma finalidade, ou aprender, ou recordar, ou entender, ou acompanhar, ele está lá para isso. Para isso. Porque todos nós que estamos no processo do aprendizado e queremos nos melhorar, nós já temos garantias da espiritualidade de que temos sim todo o amparo necessário para conseguirmos alcançar esses propósitos. Tá? Então, a não ser que a gente não queira, mas a maioria, todos nós aqui queremos. Bem? Então, outra coisa que vai influenciar, isso acontece na sala mediúnica, tá? Quando uma sala de trabalho tem muitos espectadores, muitas pessoas assistindo, por isso que não é bom ter reuniões mediúnicas públicas. Tem que ser o grupo mesmo. Curiosos, isso vai prejudicar o processo de desdobramento sonambúlico do médium. Ele não consegue encontrar a liberdade necessária porque esses pensamentos, essas energias criam um campo que dificultam o desdobramento dele. E por isso que quando é um meio simpático, quando ele está entre amigos, poucas pessoas, acontece tranquilamente, sem esforço algum. Então, o meio vai influenciar muito no processo do transe mediúnico sonambúlico, muito. Tá? Daí, qual é a importância disso? Observar onde você se encontra, qual o interesse das pessoas que estão ali e analisar se você se coloca ou não à disposição para aquilo que pretendem. Se não sentir segurança, não façam, tá? Porque vai ficar muito cansado. Pode até acontecer de ficar tão cansado que debilita o organismo, né? Facilitando aí possíveis doenças que poderão advir depois, tá bem? Então, o meio é muito importante.
Outra coisa, muitas vezes o sonâmbulo vai falar dele mesmo, como se ele falasse de uma pessoa estranha. Tá? Então, ó, nem sempre o sonâmbulo se dá conta da situação em que ele está, e essa dualidade, ele acredita que aquilo que ele está falando é um outro, mas é dele mesmo. E é por isso que muitas vezes o sonâmbulo é levado a encontrar consigo mesmo, com as suas personalidades passadas, para que possamos entender os desequilíbrios que estão acontecendo hoje e ajudá-lo a se libertar desses traumas em que ele não sabe explicar por que vive, mas está lá num momento do seu passado e que precisa ser alcançado e reestruturado com a mentalidade de hoje e se libertar desse medo inexplicável, desse comportamento que às vezes não acontece, tá? Então, mas todas as vezes sempre vai ter um acúmulo de experiência, tá bem? Isso aqui eu já falei, né? Bom, deixa eu ver o que eu já falei aqui. Aqui eu já falei da clarividência, né? Depende da experiência do espírito, do encarnado, e o seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado e pode dizer coisas mais ou menos justas. Quanto mais adiantado, mais coisas elaboradas e possivelmente aproveitáveis virá através do sonambulismo. Quanto menos esclarecido, às vezes é muito pobre o que ele traz, tá? Então, pelo fenômeno natural do sonambulismo, magnético ou não, temos a prova irrecusável de que a nossa alma é independente e ela pode abrir o livro do nosso destino. Bem? Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, ele não está vendo com os olhos do corpo, ele está no local. E se foi para lá transportado, portanto, qualquer coisa que ele possa trazer, não é o seu corpo que está dizendo isso, mas é a alma ou o seu espírito. E aqui nós terminamos essa parte do sonambulismo. Agora alguém mandou aqui, alguém conta a resposta. Ana Raiz, tá bom, só li depois. Muito bem. Então essa abordagem rápida sobre o sonambulismo é para despertar em vocês a curiosidade do estudo lá no Livro dos Espíritos e procurar na internet muitos livros que falam sobre o sonambulismo. Alguns mais fáceis, outros um pouco mais complexos, mas todo angariar de conhecimentos sempre é favorável àquele que está absorvendo esses conhecimentos. Bem? Alguém se lembrou de alguma experiência mediúnica ou sobre o que eu acabei de falar? Ou alguém está com alguma dúvida ou curiosidade? Antônio, deixa eu falar uma coisa. Diga. No Livro dos Espíritos é a questão 425, viu, gente? À noite a gente conversa, viu, Vânia? Quando você dormir, eu dormir, a gente se encontra. Aqui, do meu lado na cama. A gente se encontra e vamos conversar sobre essa sua conduta de ajudar os coleguinhas de classe, passando a cola. Dos amigos. Agora eu entendi o porquê acorda tão cansada. Sim, senhora. Como a Lia fazia isso também, agora ela parou. A Lia, ela ficava socorrendo até o último minuto. Hoje... Tem mais uma criança, tem mais uma mulher, tem mais isso. Depois voltava cansada. Não, hoje eu acordei bem. Hoje eu tô ruim por causa da vacina. A mulher falou que não doía a vacina. Ah, caramba. Não dói nela, porque não foi ela que tomou. E você vai doer. Nossa. Quem me chamou? Márcia, fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, a gente pode se dizer que no sonambulismo pode-se dizer assim, é um médio consciente, o médio semiconsciente, o médio não consciente?
na hora Não, do não, trabalho mediúnico, não, igual a não. Jéssica? Não? O que você falou está correto. O médium pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. Mas no sonambulismo profundo ele está É inconsciente. diferente. Ele está inconsciente. Não lembra de Então, nada. uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim. Então você pode ter no trabalho mediúnico de amanhã, você pode dar uma passividade consciente, você sabe o que você falou, você sabe como é o espírito, você sabe o que o dialogador falou, você é capaz de contar tudo. Sim. Na semiconsciente, você vai lembrar o que você sentiu, vai lembrar um pouco do que o espírito falou e pouca coisa do que o dialogador falou. Você pode até registrar assim, na semiconsciente, né? Você pode registrar assim, o espírito não gostou do jeito que o dialogador falou e eu precisei acalmar ele por mim mesma, porque acontece, viu? O espírito começa a se aborrecer com o dialogador e o médium tem que acalmar o espírito. Porque o dialogador está indo para um caminho totalmente atravessado, né? Não tem o menor sentido o que ele está falando. Então, esse é o semiconsciente. Você lembra de algumas coisas. No Eu inconsciente. fiquei, eu fiquei na dúvida porque, assim, você falou que pode ser desenvolvido. Eu falei, nossa, mas a questão da mediunidade, por isso que eu perguntei, porque o médium que é inconsciente, ele já tem essa, ele já Ele vem. já tem isso de outras vidas já. Sim, é isso Já que traz de eu outras fiquei vidas. um pouco de dúvida. Mas obrigada. E usava mal. Por isso que ele encarnou de novo. Entendeu? Então, no inconsciente, o médium vai se lembrar assim, ó. Nossa, quando ele volta, né? Nossa, eu estava falando do que mesmo? É isso. O médium fala isso. Ou então ele retoma no que ele estava falando. Ele está falando, por exemplo, assim, na minha casa eu estava esperando o meu amigo, aí ele entra em transe sonambúlico profundo, porque o espírito se aproximou, tem todo o diálogo. Aí quando ele volta da onde ele parou. Então eu estava falando do meu amigo, que ele chegou, como se não tivesse esse atendimento, é como se não tivesse acontecido. Para ele o tempo parou ali. Ô, Antônio, e não tem um exercício para fazer assim para a gente lembrar de tudo que acontece à noite? Exercício tem para tudo. Mas tem uma questão que você não levou em consideração. Okay. Precisa ver se eles deixam você lembrar. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Porque você não vai atrapalhar o teu dia a dia, vai atrapalhar teu dia. Você vai ficar só pensando naquilo. Como é que é possível alguém fazer isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Você só pensa nisso. Então, eles não deixam. Eles hipnotizam você. Vamos falar a verdade. Você está em trânsito, está desdobrado. Vai para um trabalho assim, você volta com uma memória toda fresquinha, porque você guarda tudo no teu perispírito. Você entra numa sala, hipnotizam você e levam você para esquecer. Você esquece. Você não perde o aprendizado. Mas quando você volta para o corpo, você não lembra. Porque você foi hipnotizado. Para não lembrar. Mas dá uma sensação que você não fez nada a noite toda, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é a sensação. Nossa, eu não fiz nada, mas fez. É que não lembra. Porque está sob transe hipnótico. É assim. Entendeu? Dessa forma que as coisas. É claro que quando eu digo dessa forma, não é tão simples como eu estou falando. É muito mais complexo. Mas o mecanismo é esse. É necessário lembrar o quê? É necessário lembrar tal coisa. Isso foram vem. 2 flashes. Isso vem. O resto, não. Não vem mesmo. Muito, e vai lembrar por tantos minutos. Pois depois, é só falando assim que vem, depois sai mesmo da cabeça. Tá bom. Já deu nossa hora aí, irmão?